Pega a sua Bíblia comigo, nós vamos abrir no livro de Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número 10. Eclesiastes 10, 10. Se você puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito forte ao nosso coração hoje. Agradeço a ti, apóstolo Carlos Ribas, por ter me convidado, viu? Você é um irmão como... Pois é, eu não pude vir no aniversário, eu tive que ir em Israel, foi algo que Deus me chamou para lá mesmo, naquele período não deu para vir. Mas eu agradeço a honra, e o Ribas é um amigo de muito tempo, inclusive incentivador do meu ministério pessoal e do Ministério de Edificação em Cristo. O nome da igreja, inclusive, quem foi inspirado através dele. Ele falou assim, não, teu ministério é edificação. E aí, edificação, já sei. Edificação em Cristo vai ser o nome da igreja. E graças a Deus o Senhor tem abençoado tremendamente a nossa vida lá. Quem achou o livro de Eclesiastes, capítulo 10, diga amém. Quem achou o versículo 10, diga aleluia. Aleluia. Vamos lá. Diz assim, na linguagem de hoje eu vou ler, algumas versões vão dizer um pouco diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Você vai ler esse versículo para 3 irmãos mais ou menos hoje. Vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3, vai. Leia para o teu irmão, vai lá. Tem na tela lá, ó. Lê para o teu irmão, vamos lá, lê para mais um irmão, vamos lá, para o segundo irmão. Se você deixa o machado perder o corte, não afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Leia para o terceiro irmão agora, em nome de Jesus, para ficar bem gravado na mente dele. Amém ou não amém? Todos leram, amém? Então vou ler mais uma vez, diga comigo. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Amém? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, fala fortemente ao nosso coração, segundo a voz do teu Espírito Santo. E que nessa noite aqui, Senhor, cada um de nós possamos abrir o nosso coração, crendo, porque é preciso que aquele que se aproxima do Senhor creia que o Senhor existe e é galardoador daqueles que o buscam. E eu te peço nessa hora, dê a cada um de nós a oportunidade de agradar o teu coração com a nossa fé e alcançar os teus milagres em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Você tem liberdade hoje aqui em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a fé. Fé é algo que nós precisamos entender, que nós vamos carregar a vida inteira, e é algo que nos faz viver neste mundo e vencê-lo a cada dia. A Bíblia diz assim, esta é a fé, esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Se nós não tivermos fé, não venceremos o mundo. O mundo diz para nós que nós não podemos sonhar, o mundo diz para nós que só alguns vão conseguir alcançar algumas coisas, o mundo diz para nós que nós não vamos conseguir chegar lá, nós só vamos conseguir ter aquilo que é possível ter, mas nós cremos em Deus, e o nosso Deus não é o Deus do possível, o nosso Deus é o Deus do impossível. Olha para o teu irmão e diga para ele, o teu Deus é o Deus do impossível. É o Deus que faz os sonhos tornarem-se realidade. É o Deus que diz a palavra do Senhor, chama as coisas que não são como se já fossem. Mas a grande problemática da coisa, a grande situação difícil da coisa, é que muitos de nós estamos perdendo a oportunidade de crer, de praticar a fé, de viver a fé. Fé, irmãos, é fazer o que você fez hoje. Você deixou a sua casa, está aqui o pastor lá de Pato Branco, não é verdade? Que veio para cá. Pastor Edi, eu vou decorar o nome, pastor, em nome de Jesus. O pastor Edi veio de lá de Pato Branco, não sei nem quantos quilômetros são, mas deve ser bem longe. 120 quilômetros? 120 quilômetros. Você saiu da tua casa, talvez tenha vindo direto do trabalho, talvez você tenha passado em casa e tomado um café correndo, e você veio voando para a igreja porque você precisava hoje entrar aqui com a sua pastinha do projeto de vida, com os seus sonhos para serem consagrados diante do Senhor. Diga glória a Deus por isso. E isso é fé. Olha para o teu irmão e diga para ele, isso já é um sinal de fé. Mas muitas das vezes, ou melhor, muitas vezes, nós nos perdemos em meio a tantos problemas e dificuldades e nós deixamos de crer. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, se você crer, um milagre vai acontecer. Diga glória a Deus por isso.
Agora eu quero explicar uma coisa bem clara para os irmãos. Fé não é vontade. Olha para o teu irmão e diga para ele: fé não é vontade. Você não acorda de manhã e fala assim: hoje eu estou com fé, né? Hoje eu estou com vontade de ter fé. Você não acorda assim. Fé não é vontade, porque vontade é coisa que dá e passa. Mas fé é atitude. Porque atitudes, Deus baseia suas atitudes e vê tua fé e consegue então fazer os milagres acontecerem. Eu quero provar para você isso. A Bíblia diz que 4 homens, eu estou dando só uma introdução para você entender. 4 homens estavam com seu amigo paralítico. E eles chegaram e levaram aonde Jesus estava, lá em Cafarnaum, na casa que Jesus morava. E a Bíblia diz então que eles chegaram lá e a casa estava lotada. Não tinha lugar para ver Jesus na porta, não tinha lugar para ver Jesus na janela, não tinha lugar para ver Jesus por lugar nenhum. Não tinha nenhuma frestinha no muro, porque estava lotado de pessoas até em volta dos muros da casa. Então eles tomaram uma atitude. Eles subiram no telhado, tiraram uma telha, desceram o rapaz pela corda. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, curou o paralítico. Diga a glória a Deus por isso. Curou o enfermo. Olha para o teu irmão e diga para ele: então fé não é vontade. Eles podiam ficar lá do lado de fora fazendo o quê? Falando assim: eu tinha tanta vontade de ser curado. Eu tinha tanta vontade de que você saísse daqui hoje liberto dessa enfermidade. Mas como eles eram homens de fé, eles resolveram tomar uma atitude. 2 homens receberam a mesma palavra, de que Deus enviaria uma grande chuva e de que eles receberiam toda a água que precisavam para que a sua plantação pudesse viver. Um voltou para casa e esperou a chuva chegar. O outro correu para o campo e foi preparar a terra. Quem teve fé? O que preparou a terra. Diga a glória a Deus por isso. Olha para o teu irmão e diga para ele: quem tem fé hoje à noite? É aquele que está preparando o seu coração para tudo aquilo que Deus vai falar. Diga a glória a Deus por isso. E aqui mesmo, assim, usando um texto da mesma pessoa que o apóstolo Carlos Ribas separou para fazer o projeto de vida, quando Salomão chega diante de Deus e Deus pergunta a ele o que ele queria, né? E Deus fala com ele assim: pede o que você quer e eu te darei. E ele fala para o Senhor que ele quer sabedoria. Você conhece o texto melhor do que eu. E muitas das vezes nós não sabemos como pedir e não recebemos porque pedimos mal. Nós vamos usar o mesmo texto aqui em Eclesiastes, ou melhor, o mesmo homem no Eclesiastes falando o seguinte: é preciso ter fé. Sabe o que esse versículo que nós lemos aí de Eclesiastes 10:10 quer dizer, querido? Tem que ter fé. Você precisa cuidar da sua fé. Você precisa preservar a sua fé. Você precisa continuar tomando atitudes de fé. Você precisa continuar sendo um homem que levanta pela manhã porque você crê que você vai voltar para a sua casa com os seus resultados nas mãos, com as suas vitórias nas mãos. Por que você levanta todo dia e vai trabalhar? Porque você acredita que um dia a vida vai melhorar. De que você vai conseguir pagar suas contas, de que você vai conseguir trazer para os seus filhos aquilo que eles precisam. E Salomão está falando exatamente sobre isso. O perigo, olha para o teu irmão e diga para ele assim: o perigo de viver uma vida sem fé. A Bíblia diz que Salomão fala exatamente o seguinte: a primeira coisa, se você deixa o machado perder o corte. Deixar é uma atitude, é um verbo de ação. Deixar comunica para nós que as nossas atitudes, às vezes, permitem que a nossa fé morra dentro de nós. Deus nos deu o direito de escolher. E muitas vezes nós escolhemos errado. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas. E a vida, irmão, a vida, irmã, a vida, meu amigo, você que está me ouvindo e olhe para cá e preste atenção, é a arte das escolhas. Você levanta de manhã, você escolhe se você vai tomar café ou não. Você escolhe se você vai tomar café com leite ou café puro. Você escolhe que roupa você vai vestir. Se você vai de carro para o trabalho, se você tem carro, ou se você vai de ônibus aquele dia, ou se vai pegar carona com um amigo, ou se vai andando mesmo para poder gastar um pouco das suas energias. É a arte das escolhas. E na vida, quem escolhe bem, se dá bem. E quem escolhe mal, se dá mal. Salomão está dizendo aqui que muitas pessoas escolhem, infelizmente, os resultados que estão vivendo. Você precisa aprender a escolher a melhor parte, escolher acreditar, escolher crer. Muitas pessoas na minha jornada de ministério, na minha jornada de cristão, porque eu fui nascido e criado no Evangelho, e como ministério tem para mais de 18 anos trabalhando com a igreja, trabalhando na obra do Senhor, eu vi muitas pessoas deixarem seus ministérios perderem o corte. Eu vi muitas pessoas deixarem sua fé embotar, sua fé enferrujarem e não conseguir mais viver pela fé
Pessoas que outrora eram homens que diziam: eu tenho fé em Deus, eu creio que Deus é poderoso, que Deus vai fazer muitas coisas, que Deus vai realizar muitas coisas, mas daqui a pouco, por causa das situações da vida, começam a abrir mão de viver uma vida pela fé. A fé comunica o impossível. E se eu permito que a minha fé enferruje, se eu permito que a minha fé perca as propriedades, e esse, o ferrugem que corrói a fé é a incredulidade, é a dúvida. O ferrugem que corrói a fé é a incredulidade e a dúvida. A Bíblia diz que nós temos que nos aproximar de Deus, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz mais, diz que o homem que se aproxima de Deus e não usa a sua fé, diz a Bíblia, não pense tal homem receber do Senhor alguma coisa. Eu preciso então cuidar da minha fé. Eu não posso permitir que a minha fé enferruje. Eu não posso permitir que a incredulidade entre no meu coração. Segundo alguns estudos, diz que a ferrugem tem o poder de esfarelar o ferro. E não é verdade? Acho que quase todo mundo já teve a oportunidade de ver um ferro totalmente deteriorado pela ferrugem. A incredulidade faz isso com a nossa fé. A incredulidade tem o poder de esfarelar a sua fé. E você começa a ser um homem que anda por vista, não por fé. E andar por fé é a única coisa que agrada o coração de Deus. Você viu esse exemplo dos 4 homens que levaram um homem doente até Jesus. E a Bíblia diz que eles tiraram uma telha da casa onde Jesus estava e desceram o homem pela corda. E Jesus viu a fé deles e curou o homem. Eu acredito como homem de Deus. Eu acredito como homem de Deus enviado pelo Senhor, como profeta do Senhor nessa terra, que você só de ter saído da tua casa e vindo aqui, Deus já começou a ver a tua fé e dizer: eu vou abençoar esse meu filho. Os sonhos deles vão se tornar realidade. Aquilo que ele tem crido, aquilo que ele tem confiado em minhas mãos, ele vai alcançar, porque eu sou o Deus do impossível. Diga glória a Deus por isso. Olhe para o teu irmão e diga para ele só por uma coisa: por causa da tua fé. Amém ou não amém? Quem aqui quer crer? Levante a sua mão e diga: eu creio. Levante a sua mão bem forte, bem alto, melhor dizendo, diga: eu creio. Diga: eu creio que Deus pode fazer os meus sonhos se tornarem realidade. Salomão está dizendo que existe uma classe de pessoas que deixa a fé morrer. Existe uma classe de pessoas que não consegue alimentar a sua fé. Você sabe o que a Bíblia diz sobre a fé? Como a fé vem? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Você está aqui hoje ouvindo o quê? A palavra de Deus, ouvindo o que um homem tão sábio durante muito tempo atrás, ou melhor, há muito tempo atrás, deixou relatado para nós que vivemos hoje, que precisamos não permitir. Olhe para o teu irmão e diga para ele assim: muitas coisas vão vir ao teu coração para você duvidar. Você vai começar a questionar como a coisa vai chegar. Você vai começar a questionar de que forma vai acontecer, com que cor que virá, com isso, com aquilo, com aquilo outro. Será que maneira que Deus vai usar? E você não precisa disso, irmão. Olhe para o teu irmão e diga para ele assim: você não precisa disso. Você não precisa de razões. Você não precisa de motivos para crer. Você só precisa crer. Diga glória a Deus por isso. Lembra de Maria? Desesperada. Jesus chegou, Lázaro tinha morrido. Ele demorou até um tempo para ir onde Lázaro estava. E de repente, antes de chegar em casa, já vem ela correndo. E de repente abraça já os pés de Jesus e começa a chorar e diz: mestre, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela estava dizendo para Jesus: é impossível, já foi, acabou, chegou ao fim. E Jesus falou o que para ela? Maria, eu já não te disse que você só precisa crer. Olha para o teu irmão e diga para ele: para muitos, os teus sonhos podem ser surreais, podem ser coisas impossíveis de acontecer. Mas diga para o teu irmão: para você, Deus está dizendo: crê somente. Diga glória a Deus por isso. Você precisa tirar todo ferrugem que destrói a tua fé da sua vida. Você precisa abrir mão e jogar fora toda a incredulidade. Você precisa abrir mão e jogar fora toda a dúvida e começar a dizer: Deus, eu preciso acreditar, e eu acredito, e eu confio, e eu verei os meus milagres acontecendo no nome de Jesus. Diga glória a Deus por isso. Amém. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: em nome de Jesus, você precisa crer. Você precisa de fé. Diga para o teu irmão: você precisa abrir mão da incredulidade. Você precisa abrir mão da dúvida.
Porque eu sei que muitas vezes nós até chegamos à igreja com nossos projetos nas mãos, mas as dúvidas vêm. Mas como será? Como é que vai acontecer? Como é que um pedaço de papel pode me ajudar a alcançar alguma coisa? Não é um pedaço de papel. Olha para o teu irmão e diga para ele: quando Deus viu você pegando a pastinha, escrevendo o que você precisava escrever, colando suas fotos, Deus viu a fé. Diga glória a Deus por isso. Deus viu você agir com fé. Por isso, alguns milagres acontecem na vida de algumas pessoas e outras pessoas não. O que muda, pastor? A fé. Uns creem, outros não creem. Outros querem garantias. Eles querem saber como vai acontecer. Eles querem saber de que maneira vão alcançar. Quando na verdade eles só precisam crer. Eles só precisam acreditar que, como diz a palavra do Senhor Jesus, que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais através de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor, glorifica a Ele. Olhe para o teu irmão e diga para ele assim: quando faltar a fé, fale para o teu irmão, quando faltar a fé, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para o que Jesus fez. Olhe para o sacrifício de Cristo, pelo sangue vertido, pelo corpo que foi entregue como oferta, como expiação por mim e por você, simplesmente para liberar em Deus todas as coisas para a tua vida. Olhe para o teu irmão e diga para ele: toda sorte de bênçãos espirituais. Toda sorte é o que, pastor? Toda sorte, qualquer coisa. Diga glória a Deus por isso. Até o marido que a irmã não arruma, ela vai arrumar esse ano de 2013. E as encalhadas digam amém. Opa! Aleluia! Diga glória a Deus por isso. É por aí. A primeira coisa é deixar a fé esfarelar. Deixar a fé perder sua propriedade. Deixar a fé perder sua propriedade. Deixar a fé ser tocada por coisas que a contaminam e que fazem ela se perder a sua propriedade, perder a sua essência. A fé em Deus é inocente. Ela confia porque ela confia. Conta-se a história de um pai que foi a uma igreja. E a história diz, melhor dizendo, não a Bíblia, a história diz que ele chegou com seu filho na igreja, uma criança bem pequena, e o pastor estava pregando sobre fé. E o menino começou a catucar a calça do pai e perguntar para ele: pai, o que é fé? E ele disse: depois eu te falo, nós estamos no culto. E você sabe como é que é criança, né? E ela ficou ali insistindo: depois eu te falo, quando chegar em casa eu vou te contar. E aí a criança resolveu sossegar, mas que como criança não esquece aquilo que a gente fala. Ao chegar em casa, o pai e o filho olhou para o pai e falou assim: pai, o Senhor me prometeu na igreja que o Senhor ia me dizer o que é fé. E ele falou assim: tudo bem, eu vou te explicar o que é fé. Quem que gostaria de mais uma explicação do que a fé como a fé pode ser comunicada? Levante a mão e diga amém. A Bíblia diz que nessa casa tinha um porão. E o pai desceu as escadas do porão, apagou a luz, deixou o filho lá em cima e falou assim: filho, você me ouve? Sim, pai, eu te ouço. Você sabe que eu estou aqui embaixo? Sim, eu sei que o senhor está embaixo. Você está me vendo? Não, pai, eu não estou te vendo. Mas se você acredita que eu estou aqui, pula. E o que o menino fez? Pulou. E depois o pai agarrou no seu braço. E a história conta que o pai acendeu a luz e disse assim: isso é fé, filho. E às vezes não vê, mas acreditar que o pai continua te esperando de braços abertos para te segurar quando você pular. Diga glória a Deus por isso. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Você precisa de fé para agradar a Deus. É impossível que sem fé alguém agrade o Senhor. E a história conta exatamente isso. Eu posso ouvir Deus falando contigo hoje, e você vai responder, e o Senhor está dizendo: filho, você diga: oi, pai. Cadê? É para falar. Vamos lá, vamos tentar de novo. Eu vou ser Deus hoje, você vai ser o filho. Diga amém. E eu vou dizer: filho, você acredita que eu estou aqui? A luz está apagada. Você está me vendo? Mas se você acredita, pula. O Michael pulou lá atrás. Olha para o teu irmão e diga para ele: você acredita? Então pega tudo que você crê, tudo que você acredita,
e se joga nos braços do Pai nessa noite, em nome de Jesus. Porque Ele está de braços abertos para te receber, de braços abertos para te segurar, para te abraçar e dizer, eu sempre estive aqui, esperando você lançar-se em meio à fé. Diga glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, talvez você não esteja vendo, talvez você esteja dizendo assim, puxa, mas o irmão Nelson já alcançou, puxa, mas a filha dele botou no projeto, já alcançou, e eu não vi nada ainda. Mas você tem coragem de pular? Você tem coragem de se lançar nos braços de Deus? Você tem coragem de não deixar sua fé embotar, de não deixar sua fé enferrujar e de dizer assim, Senhor, me segura que eu estou indo. Vou pular, Senhor. E o que Deus vai falar? Pode pular, que eu vou te segurar. Salomão está dizendo que uma classe de pessoas, hoje em dia nós vemos muito isso, estão perdendo a fé porque se permitem perder a fé. Porque o mundo se torna cada vez mais longe de Deus. O mundo se torna cada vez mais distante dos princípios da fé. E eu e você só precisamos crer. Eu lembro que o Ribas teve a oportunidade de ir quando a igreja estava totalmente destruída, e teve a oportunidade de ir quando a igreja estava totalmente restaurada. O pastor Ronaldo está aqui, também é mais uma testemunha do que Deus fez. Quando nós alugamos um lugar lá em Nilópolis, a parte onde é o salão, que eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ver as fotos ou na transmissão do culto pela internet também, era um galpão, ou melhor, um lugar sem teto e cheio de mato. Tinha um pé de mamona desse tamanho que a gente teve que tirar de lá. Mas lá no final, Deus faz as coisas de uma forma que a gente não entende. Lá no final, quando na parte aberta, atrás da casa da vizinha de trás, tinha um monte. E toda vez que eu chegava lá, eu olhava para o monte, e o Senhor falava para mim assim, você já vê? E eu falava, eu vejo. Então Deus dizia, então pula. E nós começamos. Num lugar onde só tinha uma laje, um altar de madeira improvisado de tábua de 30, com um banheiro do lado, que os irmãos iam do lado na hora da mensagem e tchua! Ainda teve o banho, mas dessa parte é para depois. Um lugar totalmente destruído. A Mary, quando olhou, Ribão, ela olhou e falou assim, que lugar horrível. Eu falei, que lugar lindo, a glória de Deus está sentada nesse lugar. Diga a glória a Deus por isso. Porque quem tem fé não vê a dificuldade, quem tem fé vê o resultado. Diga a glória a Deus por isso. Vê lá na frente, olha para o teu irmão e diga para ele assim, você tem fé? Então você já vai vendo agora, através da sua fé, tudo aquilo que Deus já te prometeu lá no ano de 2013. Diga a glória a Deus por isso. Ele nem chegou, mas ele já existe no mundo espiritual. Já existe a tua bênção, já existe tudo aquilo que você tem sonhado. E Salomão está dizendo, muitos perderam a fé, muitos deixaram de crer, porque permitiram que a sua fé enferrujasse, que a sua fé embotasse. A outra coisa que Salomão fala é que, e se você não afia o corte, é importante que você pegue o seu machado, olhe para o teu irmão e diga para ele, é importante que você pegue o seu machado, que é a sua fé, e nós temos um machado aqui hoje à noite, diga amém. Olha o machado. Falei para o irmão Nelson trazer. Tá ruim esse machado, ruim para chuchu. Irmão Nelson, esse machado está enferrujado, irmão. E tá sem corte, irmão Nelson. Tá terrível o negócio. Tá aqui, é o machado da Bíblia. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, olha lá o teu machado, a tua fé às vezes como é que fica. Totalmente enferrujada. Se tu der uma machadada com isso aqui na árvore, vai cortar o quê? Isso não corta nem manteiga. E às vezes você pega o seu machado e não afia o corte. E aqui Salomão está dizendo que as pessoas que começam a não afiar o seu corte, a não cuidar da sua fé, a não praticar a sua fé, porque como é que se pratica a fé? Através de desafios, através de situações que Deus coloca na tua frente para você crer, para você confiar, para você acreditar que Deus vai dar o resultado, vai dar um milagre na sua mão, vai fazer a coisa acontecer. E Salomão está dizendo aqui, se você não pegar o machado, não tirar o ferrugem, porque a primeira coisa que a gente faz é tirar o ferrugem para limpar ele, e você não afiar o corte, você vai ter que fazer dupla força. Olha para o teu irmão e diga para ele, se o ano que vem não for um ano planejado em Deus, no mundo espiritual, você vai ter que fazer dupla força. Alguns serão até fracassados,
não conseguirão vencer no seu ano, porque não conseguem entender que para que o ano que vem seja um ano abençoado, você precisa hoje afiar a sua fé. E você veio aqui para quê? Para afiar a sua fé, para preparar a sua fé para tudo aquilo que Deus vai fazer. Nós vamos passar 3 dias juntos aqui, praticando fé, acreditando, confiando, dizendo para Deus: eu confio, eu acredito, eu profetizo sobre o ano de 2013 que vai chegar, os meus milagres, as minhas bênçãos, as minhas vitórias, a minha família convertida, a minha família liberta, a minha casa própria, o meu carro do zero do ano. Eu profetizo as bênçãos, o melhor emprego, um salário melhor, a minha empresa fluindo, arrebentando, sendo bênção nessa geração. Mas se você não afiar o teu machado hoje, e é isso que acontece na vida de muitas pessoas, elas ficam o ano inteiro trabalhando, lutando, guerreando. E a Bíblia diz que se nós não confiamos em Deus, inútil é levantar de madrugada e comer o pão de dores. É inútil. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você tem que ter um ano abençoado. Quem não abre mão de um ano abençoado, que levanta a mão e diga amém. Eu não abro mão de um ano abençoado. Eu não abro mão da bênção de Deus no meu ano de 2013, como foi no ano de 2012. Mas para que isso aconteça, eu preciso hoje então afiar o meu machado. Eu preciso então acreditar que quando eu vim à casa do Senhor, e se você crê, meu irmão, como eu, porque fé é coisa de gente que não tem noção às vezes do perigo que está enfrentando. Como Davi enfrentou um gigante com fé e venceu. Ele não tinha noção, mas ele acreditava. Não é verdade? Você precisa acreditar comigo que tudo que nós profetizarmos, levante a sua pastinha do projeto de vida agora, diga comigo assim: tudo o que eu profetizar para o ano de 2013, eu colherei, eu viverei, em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite com muita fé, com muita ousadia. Oh, aleluia. Alguns não afiam o seu machado. Por que não afiam o seu machado? Por simplesmente comodismo. Até tem o ambiente espiritual gerado para isso, né? Vamos colocar assim: Deus colocou um esmeril espiritual aqui para afiar o seu machado. Até existe um ambiente, até existe uma palavra que vem afiando a sua fé. Que é isso que Deus está fazendo hoje contigo, falando ao seu coração, para você ser alimentado em fé e crer naquilo que Deus vai fazer. Mas não fazem porque estão acomodados. Outros não fazem porque simplesmente não é interessante, não se interessam. Outros não fazem simplesmente porque não conseguem entender, não conseguem ser humildes ao ponto de entender que precisam dizer para Deus: eu preciso da sua bênção em mim. O que tem impedido a gente de chegar diante do Senhor e falar para Deus assim: olha, eu preciso da sua ajuda, eu preciso confiar, eu preciso crer, eu preciso afiar o meu machado. Se eu não afiar o meu machado, eu vou fazer dupla força. O que significa dizer então, bispo? Significa dizer que aquilo que você poderia fazer de uma vez, você vai ter que fazer 2. Alguém aqui tem tempo para perder? Eu já não tenho mais tempo nenhum para perder. Eu não tenho tempo para perder fazendo uma viagem. Eu não tenho tempo para perder pregando uma mensagem. Eu não tenho tempo para perder com a minha família. Eu não tenho tempo. Eu tenho tempo para ganhar. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você tem tempo para ganhar? Então você tem que preparar a tua fé, porque a primeira machadada, a árvore tem que vir no chão. Diga glória a Deus por isso. Ou seja, você precisa viver uma vida de resultados. Você precisa acreditar que em Deus, através de uma fé afiada, de uma fé não embotada, de uma fé bem lubrificada, você vai conseguir fazer as coisas e elas vão dar certo. Diga glória a Deus por isso. Você vai tomar atitudes ano que vem que o Senhor vai abençoar. Você vai fazer negócios ano que vem que o Senhor vai abençoar. Você vai fechar situações ano que vem que Deus vai estar à frente. Diga glória a Deus por isso. Simplesmente porque você acredita. Aleluia! Simplesmente porque você acredita, simplesmente porque você crê. E quando nós cremos e nós confiamos nesse Deus poderoso, que tudo pode, que tudo faz na vida do homem, eu consigo entender então o porquê que muitas pessoas conseguem resultados rápidos e outras não. Conta-se a história, apóstolo Carlos Ribas, de um lenhador que recebeu um grande discípulo no Alasca, porque existe uma grande técnica de corte de árvores através de machados no Alasca. E
a história diz que um menino resolveu ir para lá. E pegou o melhor homem, o melhor lenhador que existia naquela região, e foi ser discípulo dele. E aprendeu toda a técnica e tal. Um belo dia ele se achou um pouco mais habilitado do que o seu mestre. E ele então fez uma disputa. Vamos ver quem corta mais árvores. E eles começaram a cortar. E de repente ele olhava para o lado e via que de vez em quando o mestre dele parava. E ele não tinha tempo para perder. Ele continuava dando machadada. E de repente ele olhava para o lado e estava o mestre parado novamente. E ele, não, eu tenho que, enquanto ele está parado, eu vou produzir. E aí de repente acabou a competição. E quando foram somar as árvores cortadas, a surpresa veio. E o mestre tinha ganhado. E ele disse, mas é impossível. É impossível porque enquanto você estava descansando, eu estava cortando árvores sem parar. E o mestre olhou para ele e falou assim, exatamente por isso que você perdeu. Porque enquanto você pensava que eu estava parado, eu estava afiando o meu machado. Olha para o teu irmão e diga para ele, se você não entender isso nessa noite, você vai se tornar um lenhador maluco no meio de uma floresta, dando machadada para lá e para cá, sem parar para nada. Meu Deus, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso vencer, eu preciso falar com a minha família o tempo todo, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso aquilo outro. Enquanto homens estão indo à presença de Deus e dizendo, Deus, me dá fé. Porque se eu acreditar, diga comigo, se eu acreditar, vai acontecer aquilo que os discípulos viveram lá no mar da Galileia. Quem está entendendo, diga amém. Eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pego nada. Mas aí Jesus falou para eles assim, olha, jogue a rede do lado direito. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, você tem que entender. E quem está falando contigo hoje, que não é o bispo, é o Senhor, diga glória a Deus por isso, sabe o segredo do sucesso. Ele conhece aonde a tua vida vai dar certo e como a tua vida vai dar certo. E os discípulos, ao jogarem a rede, recolheram uma rede totalmente cheia e tiveram que chamar os outros para ajudá-los, porque senão não conseguiriam pegar tantos peixes. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, uma só palavra de Deus. Diga glória a Deus por isso. Uma só atitude de fé, apóstolo Carlos Ribas, pode trazer para a nossa vida resultados que talvez muitos já estão batalhando, lutando, guerreando a vida inteira. Então significa dizer que eu só preciso crer. Eu só preciso afiar a minha fé. Porque as machadadas que eu der no mundo espiritual, as atitudes que eu tomar no mundo espiritual, vão me trazer resultados imediatos em Deus. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Eu acredito que no ano de 2013, cada igreja que eu abrir será uma porta que não se fechará e que será uma bênção para o mundo espiritual e para vidas que precisam de Deus. Diga a glória a Deus por isso. Eu acredito que o ano que vem, levante a sua mão agora porque eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu acredito que o ano que vem, as atitudes que você tomar a respeito da tua vida profissional serão atitudes que terão bons resultados imediatos em nome de Jesus. Eu acredito que no ano que vem, as atitudes que você tomar contra a tua família terão resultados imediatos em nome de Jesus. Eu profetizo que as atitudes que este apóstolo e esta igreja tomarem no ano que vem terão resultados imediatos, porque se você afiou o teu machado, as árvores cairão para a honra e glória do nome do Senhor.